Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur, eu sou neurologista e nesse vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre o Miozan, que é uma medicação que tem o princípio ativo cloridrato de ciclobenzaprina. Então vamos para o vídeo. O Miozan tem o princípio ativo cloridrato de ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular que reduz o espasmo muscular sem atrapalhar na função do músculo. Ou seja, você não perde força muscular. Ele causa um relaxamento e a função muscular continua preservada. Então, alivia dores relacionadas a contrações musculares e tem um efeito de manter o músculo um pouco mais relaxado. Interessante que ele atua em receptores também de serotonina, 5-HT2. E alguns pacientes, eu já ouvi falar isso no consultório algumas vezes, dizendo que quando tomam o Miozan ou a ciclobenzaprina, dizem que tem um sono que é semelhante ao da amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico. E quando a gente vai ver a estrutura molecular da ciclobenzaprina, ela é bem parecida com da amitriptilina. Parece até uma imagem em espelho, quando a gente olha aqui embaixo nessas duas figuras. Então, a ciclobenzaprina é indicada no tratamento de espasmos musculares ou dores musculares relacionadas à contração muscular, dor lombar, torcicolo ou outras dores musculares, e no tratamento da fibromialgia, que é uma doença que o paciente tem dor crônica. É muito usado também off-label, isso a gente não acha em bula, no tratamento da cefaleia cervicogênica, que é um tipo de dor de cabeça que a pessoa tem uma contração muscular, geralmente na região do pescoço. Isso ativa alguns nervos, alguns pontos de gatilho que desencadeiam dor de cabeça. Então, é bem indicada no tratamento da cefaleia cervicogênica. E alguns pacientes usam no tratamento da insônia. Na insônia, não é a medicação mais indicada, mas é uma medicação que causa uma sonolência excessiva, principalmente nos primeiros dias de uso. Então, até uma recomendação do paciente que vai usar a ciclobenzaprina é que, principalmente aqueles que são mais sensíveis às medicações, que comece a usar no final de semana para não perder o horário do trabalho durante a semana, porque tem gente que dorme com um sono bem pesado com o Miozan ou cloridrato de ciclobenzaprina. As doses são de 5 a 60 miligramas ao dia, que é a dose máxima, mas em geral a dose vai de 20 a 40 miligramas ao dia. Ele vem em comprimidos de 5 e 10 miligramas, e quando a pessoa toma o remédio, o efeito começa mais ou menos 1 hora depois. Então, em geral, a gente começa com 5 a 10 miligramas, 1 ou 2 vezes ao dia, e vai ajustando a dose de acordo com a necessidade e com o tempo necessário de tratamento para cada paciente. Tem paciente que usa a medicação durante alguns dias ou algumas semanas, e tem alguns pacientes que precisam fazer o tratamento por um tempo mais prolongado, principalmente nos casos da fibromialgia. E os nomes comerciais mais comuns que a gente vê é o Benziflex, Cisax, Miozan, Mirtax, Mitru, Musculari, entre outros. Uma coisa que eu queria comentar também, existe uma ciclobenzaprina que tem cafeína. Como é uma medicação que causa uma sonolência excessiva, quando é colocado cafeína junto com esse comprimido, que é o Miozan Caf, isso ajuda a reduzir o efeito colateral de sedação que a ciclobenzaprina causa. Eu queria comentar com vocês umas coisas que são bastante importantes em qualquer paciente que usa ciclobenzaprina. Apesar de ser uma medicação que é vendida sem receita controlada, ela não precisa de retenção de receita na farmácia, alguns pacientes não podem usá-las ou devem usar a medicação com cuidado. Os pacientes que têm arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca ou glaucoma devem sempre conversar com o médico antes para ver se não tem nenhuma interação com outros remédios ou nenhum problema com o tipo de arritmia, porque a medicação pode causar arritmias e causar um aumento da pressão intraocular nos pacientes que têm glaucoma. Bastante cuidado em pacientes idosos, porque é uma medicação que pode causar uma sonolência excessiva, então o paciente pode tomar à noite, aumentando o risco de quedas. Ela pode contribuir com o aparecimento de cáries e doenças periodontais, porque um dos efeitos colaterais é a boca seca. Quando a gente reduz a saliva, isso pode aumentar o risco de cáries. Os pacientes que fazem consumo de bebida alcoólica é uma medicação que pode potencializar o efeito do álcool, então a pessoa ter uma sedação maior, ficar com efeitos colaterais do álcool mais exacerbados pelo uso da ciclobenzaprina. E bastante cuidado nos pacientes que usam antidepressivos, principalmente os que aumentam a serotonina, porque como é uma medicação também que atua em receptores de serotonina, existe o risco da síndrome serotoninérgica, que é uma síndrome causada por aumento excessivo de serotonina, causando agitação, arritmias cardíacas, aumento da pressão arterial, confusão mental, entre outros sintomas. Então, se você usa algum antidepressivo, converse com seu médico antes para ver se você pode usar a ciclobenzaprina ou não. Entre os efeitos colaterais, os mais comuns que a gente vê no dia a dia são
sonolência, que alguns pacientes até gostam desse efeito colateral, boca seca, tontura, alguns pacientes apresentam cansaço e dor de cabeça, principalmente nos primeiros dias de tratamento, náusea, diarreia e constipação. Esses efeitos gastrointestinais podem ocorrer mais comumente também no início do tratamento, mas tendem a sumir nos próximos dias. E alguns pacientes podem ter outros efeitos colaterais, como visão embaçada, faringite, e outros que são bem mais raros. Mas esses são os principais efeitos colaterais relacionados com o cloridrato de ciclobenzaprina. Se você já usou a ciclobenzaprina ou conhece alguém que use, deixe nos comentários aqui embaixo, encaminhe o vídeo para essas pessoas. E se tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou tentar responder para vocês. Obrigado e até mais.